Será que sexo salva casamento? Será que pode masturbação entre homem e mulher? Ixi. Será que outros lugares também é legal fazer sexo? Eita. E aí, são várias dúvidas que rodeiam esse tema. E é um tema super importante dentro do casamento. Por isso que nós vamos hoje receber 2 especialistas da área para falar algo super especial para você que é cristão e quer ter um casamento aí conforme a palavra de Deus. Mas, claro, sem perder todo o amor e tesão que um casamento precisa ter, né, amor? Está no ar o nosso Até que a Morte Separe. Então é isso, gente. Estamos de volta com mais um Até que a Morte Separe. Hoje com um tema caliente. Se você é de menor, saia agora dessa TV. Vá procurar outra coisa para fazer. Agora, se você é de maior, principalmente se você é casado, esse podcast foi feito especialmente para você, meu amigo, com um tema que vai te surpreender. Muitas dúvidas serão tiradas hoje. Muitas coisas que disseram para você que não era também vai ser quebrado hoje. Você vai saber da verdade hoje. Nós recebemos vários pedidos, né, amor, na rua, onde a gente passou. Traz eles de volta. Foi maravilhoso. A gente quer ouvir mais eles. Como é que a gente faz? Então a gente resolveu trazer esse casal amado mais uma vez. Mas antes de falar quem são eles, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o teu like, compartilha esse vídeo pelo menos com 1.200 pessoas para ajudar a gente, tá bom? E já, aciona o sininho para você receber a notificação dos próximos episódios. Agora sim, com vocês, queridos e amados, eles que fizeram muito sucesso no outro podcast, meu amigo amado pastor Newton e minha amiga querida Nara, psicóloga, sexóloga, ele também sexólogo, e hoje eles vão falar tudo. O pessoal ficou perguntando no outro, porque não perguntou isso, porque não falou aquilo. Eu fiz uma lista de 1.822 perguntas que perguntaram pra gente por que eu não perguntei pra eles. Agora hoje vai, João. Exatamente. Olha, gente, tem muitas dúvidas. Sejam bem-vindos novamente. Hoje vocês estão vindo como especialistas e algo que é bacana, tá? A gente conversou aqui antes. A Nara vai falar especificamente para os homens e o Newton para as mulheres. Por quê? Porque isso, para já quebrar tabu, nada melhor do que a gente saber de um homem como é o certo, né, o que eles gostam, e nada melhor para os homens do que saber de uma mulher como é que nós mulheres gostamos. Então, assim, é verdade. É para você sair daqui expert no seu casamento. Lembrando para usar tudo dentro do casamento. É verdade. Só um detalhe para você, se você está curioso, caiu de paraquedas nesse episódio, alguém caminhou para você e você não sabe por que eu falei tudo isso antes, existe um outro episódio com eles dois que eles vieram como marido e mulher. E aí, dentro desse episódio, eles contaram um pouco da história deles e demos algumas pinceladas sobre o assunto, sobre a sexualidade. Mas hoje eles vieram como especialistas. Nós iremos focar, como a minha esposa falou, nesse assunto, nessas demandas que você e que nós também temos tantas curiosidades. Sejam o que pode e o que não pode. Né? É um prazer muito grande estar com vocês, uma alegria, né, sempre, estar aqui. Sempre, com certeza. Com a gente trabalhar esse tema com muita leveza, quebrando esses tabus, que é tão difícil, não só no mundo cristão, mas para qualquer pessoa que desejar aprender um pouco mais. Eu acho que precisa se falar mais vezes. Quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, mais a gente desconstrói. Vamos lá, já vamos começar com uma pergunta. Sexo salva casamento? Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela é a seguinte: sexo não salva casamento, mas a falta dele destrói. Muito bom. Não é? Porque ele não é tudo, mas ele é necessário. Na realidade, para se concretizar o casamento, a gente precisa do sexo. Sem sexo, não tem casamento. Então, é algo que precisa ser pontuado, trabalhado, tido uma atenção especial para o casamento. Não tem como um casal se relacionar de forma afetiva sem o sexo. Então, isso é imprescindível ser trabalhado. É uma área que não tem para onde fugir. A gente vai ter que falar. Por isso, da importância do processo da educação sexual. Porque sem educação sexual, eu não vou ter um relacionamento saudável. Então, é uma bolinha de neve que vem bem lá de trás. Até porque nós nascemos com a sexualidade. Boa ou ruim, a gente vai aprender. É inerente ao que eu quero. Por exemplo, eu escolho o que eu vou comer.
mas eu não escolho sobre a sexualidade. Eu vou ter que desenvolver ela. Então, precisamos falar, mas infelizmente, por conta do pecado, da distorção, as pessoas associam isso ao sexo. Lembrando que Deus fez o sexo e tudo que Deus faz é bom. Então, se o que ele fez é bom, nós precisamos falar sobre isso para que a gente possa usufruir da melhor maneira. E lembrando, quando ele falou do homem, né? Quando Deus criou tudo, mas quando ele falou do homem, ele falou muito bom, né? Então, o sexo é mais que bom, é muito bom. E a gente tem que conversar sobre isso, principalmente os cristãos. Porque o mundo vem com todas as informações, as pessoas vão engolindo tudo que fala. E a gente não conversa sobre isso nas igrejas, a gente não conversa sobre isso na conversa do meio cristão, a gente não educa os filhos sobre isso, e isso causa grandes eu costumo complicações. até dizer, né, que nós éramos para ensinar as pessoas, nós cristãos, a fazerem sexo da maneira correta. Porque a maneira correta, se você prestar atenção, hoje está tão disfuncional que as pessoas colocam o sexo hoje como barganha de casamento. Ah, eu quero ter relação sexual, então eu vou casar. Que já é um princípio errado. Nem barganha dentro do casamento também. Dentro do casamento. Dentro do casamento também. Ah, se você se comportar bem. Quantas vezes a gente escuta uma coisa de troca que parece ser sutil, mas é uma troca? Aí eu vou lavar a louça porque à noite... se fala muito, essa troca. Essa troca, isso é uma troca muito perigosa, porque passa a ser um companheirismo para ser uma barganha. E sexo não é barganha, é companheirismo. Tem que ser um prazer mútuo. Não é assim, o sexo não é um presente. É que a mulher pensa assim, se ele fizer isso, eu vou presentear o meu esposo com uma noite especial. Ele não é um presente para o esposo, é um presente para os dois. Enquanto nós não trabalharmos a questão de que a mulher, ela também foi feita para o prazer e que não é só para servir, enquanto nós não quebrarmos essa barreira, sempre terá essa construção de que a mulher vai dar algo para o homem. Ela vai fazer algo para agradar o marido. Não é para agradar o marido, é para agradar a ela também e ele é beneficiado por isso. Você já viram aquelas historinhas de TikTok que aparece assim? O marido tá na sala, lavou a louça bem... E ela tá aqui com a calcinha fio dental, e ali do lado a calcinha, a bege grandona, aí vai falando assim, lavou a louça, aí ele, não, aí ela pega a calcinha grande, aí ele, mas eu vou lavar, aí ela pega a calcinha pequena. E essa ideia de troca vai colocando assim, não, o prazer é dele, eu tô dando pra ele o prazer. Então, mulheres, entendam, o prazer é dos dois. A mulher tem o prazer, o homem tem o prazer. Isso é histórico, né? Isso é histórico, isso está na história da sexualidade. E tem uma coisa que a Nara fala que é interessante também, né? Como especialista, ela fala uma coisa interessante. A mulher tem muito mais sensibilidade no órgão sexual na realidade, dela nós temos muito mais zonas homem. de prazer do que o homem. Só para título de conhecimento, o nosso orgasmo dura em torno de 14 a 15 segundos, o do homem só 7. Então, nós fomos realmente feitas mais para o prazer. E as terminações nervosas da glande não é nem a metade das terminações nervosas do clitóris. Né? Nós temos aproximadamente 10 mil terminações nervosas no clitóris e os homens 4 mil terminações nervosas na glande, na cabeça do pênis. Então, nós fomos realmente, quando Deus nos criou, Ele caprichou literalmente. Não foi assim. Para sentir prazer. Aí a mulher, às vezes, que fica, né, como assim, vai presentear quando o presente é... E eu acho que isso, como você falou, é histórico, porque durante muito tempo a cultura dizia que era feio a mulher sentir prazer, a mulher não podia sentir prazer. Eu lembro que na época, tipo assim, dos avós, dos nossos pais, rapaz, a mulher ela era literalmente um objeto. Ó, se vai se lavar aqui hoje eu vou te usar. Tem uma novela, né? Uma novela, mas é real. A história, quando a gente estuda a história da sexualidade, Guto, fala exatamente. As mulheres não podiam sentir prazer. Tanto é que as mulheres que engravidavam dos estupradores, eles não eram punidos se ela ficasse grávida, porque entendia-se que ela sentiu prazer. Então, se sentiu prazer, ele não poderia ser punido. Então, a mulher não sentia prazer apenas para engravidar. Então, o sexo servia muito para procriação, nada mais que isso. Então, até hoje, permeia essa cultura de que eu vou servir, de que eu vou dar, de que eu vou fazer algo para agradar e não que eu vou sentir. Como a mente da mulher não é muito estimulada, a gente não estimula muito, não pensa muito nisso, então ela pensa para fornecer algo para o outro e não para ter. Isso é histórico também dentro de casa, na questão da arrumação da casa. Esses dias a Nara soltou um vídeo falando sobre essa questão de que o homem tem que ter essa percepção do lar, do cuidado do lar. Atitude. Né? E se a gente voltar para Gênesis, quem era o guardião do lar? Era Adão.
voltando um pouquinho aqui para Gênesis, ó, entende uma coisa, Deus colocou Adão e Eva no jardim, primeiro ele colocou Adão, ele era que cuidava de tudo, depois Deus chega assim, eu vou fazer para você uma pessoa que ele seja idôneo, que vai lhe ajudar. Uma auxiliadora. Uma auxiliadora. Então, quem era o responsável pelo cuidar da casa era Adão. Aí vem a auxiliadora. Só que a mulher assume esse papel de que ela cuida de tudo e o prêmio é dele se ele ajudar. Olha que interessante, inverteu tudo. O prêmio é do homem se ele ajudar. Aí ela soltou um vídeo falando sobre isso. Aí teve homens que vão lá se justificar. Não, é porque a gente tem que adivinhar, é que a gente tem que fazer isso, é que a gente tem que fazer aquilo. Eu falei sobre o cansar, como cansa você ficar pedindo o homem para fazer as coisas, né? Ai, dobra a roupa, põe a roupa na máquina, poxa, arruma a cama. Isso são coisas que o casal precisa entender, que é uma logística do casal. Você não precisa pedir. Aí alguns homens vieram e falaram assim, não, mas é porque a mulher tem que ensinar. Mas a mulher não é sua mãe. Ela não tem que ensinar. Você precisa ter o desejo de aprender porque você está com a sua companheira e não com a sua mãe, nem com a sua empregada. Mas o que é que isso tem a ver com a pergunta que você fez sobre sexo? Tudo a ver. Porque assim, como a sexualidade é algo de todo o nosso ser, ela não é da noite. Entende? Então, às vezes, as pessoas pensam que a sexualidade é o momento da noite. Não é o momento da noite, é o momento da vida. E eu diria que nem é o momento do dia. Não é o momento do dia. A sexualidade não se refere ao dia. Eu começa no café da manhã, quando eu acordei. Não, é da vida. É o viver do casal. É tudo. É desde o momento que acorda, desde o momento de quando foi dormir. Então, essa é a sexualidade. Por isso que o sexo é tão importante dentro do casamento. E deixa muitas vezes para a noite está cansado, está exausto, nenhum nem o outro vai querer dar o máximo e o melhor de si, por quê? Porque já está cansado, já está exausto. Estímulo, não houve estímulo, não houve motivação, não tem atitude, não tem comunicação, não tem respeito, não tem reciprocidade, não tem parceria. Então, assim... E fica pensando que precisa fazer e cumprir ali a sua função. A função, exatamente. Então, e aí acaba deixando realmente o prazer de lado. Exato. O sexo vai além do que a ação, do ato na cama. O sexo vai para fora dela, com a intimidade. Né? Muitos casais acham que ter intimidade é fazer sexo, e não é. Intimidade vai além disso. É o casal conversar, é na atitude, é na percepção. Do que importa é ouvir as necessidades um do outro. Então, o que eu tenho recebido muito no consultório é exatamente essa demanda. Nara, amo o meu esposo, mas não sinto prazer por ele. Perdi a admiração. Isso tem sido uma demanda muito grande de consultório dos casais na terapia de casal. Eu perdi a admiração. Por quê? Porque é cansativo ter que ensinar ele a ser homem. É cansativo ter que ensinar ele o que ele precisa fazer, sendo que nós somos uma equipe. Aí vem aquele viés, né? Porque nós somos uma equipe, a parceria. Mas quando funciona? Quando é que vai funcionar essa parceria? Se tudo eu que tenho que fazer. E quando a gente entra na Bíblia, tem uma coisa interessante na Bíblia. Para que Deus criou o casamento? Você já parou para pensar para que Deus criou o casamento? Tem muita gente que se casa para fazer sexo. Tem pessoas que se casam... Ou para sair de casa, ou para sair de casa, né? Então, assim, eu digo... Muita gente se casa para fazer sexo porque, assim, no meio cristão eu não estou conseguindo aqui, não pode, né? Então vou casar. Mas Deus criou o sexo, aliás, o casamento, para o companheirismo. Se a gente imaginar bem, uma relação sexual, de acordo com os moldes cristãos de Deus, é uma relação de companheirismo. O homem vai se importando com o prazer da mulher, a mulher se importa com o prazer do homem, um vai cuidando da necessidade um do outro, e companheirismo no relacionamento é em tudo na vida. Leia 1 Coríntios capítulo 7, eu acho esse verso... Capítulo importante. Capítulo 7, importantíssimo, quando ele fala, né? O meu corpo não pertence a mim, pertence ao meu cônjuge e vice-versa. Então, o tempo todo, Deus faz esse movimento de ir e vir. Companheirismo. Em nenhum momento, Deus sobrepõe um ao outro. O tempo inteiro, ele fala, o teu corpo não é teu, é dela, o corpo dela não é dela, é teu. Então, esse movimento em comum acordo, como se eles conversem, sentem, pensem, então... Falem da necessidade um do outro. Esse movimento que eu acho muito importante, que infelizmente o pecado, ele distorceu tudo, e hoje essa fala, né, da mulher ser submissa, sai de um lugar disfuncional e traz uma interpretação, uma conotação completamente diferente do que Deus... bom para a gente conversar e a sua submissão. Função de homem e de mulher. É a função do homem e da mulher. E a submissão. A mulher é submissa, mas não essa submissão que de sobrepor, de mandar, não é sobre ditatorial, isso. Né? Gente, o que tem acontecido, que eu vejo assim claramente, né, até vocês comentaram no início, é a falta de informação. Isso eu ia falar a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, em outras versões diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E a mesma palavra diz que a verdade liberta, é libertadora.
E eu acredito que isso é para todas as áreas. Na área sexual não é diferente. Se os pais não falam, se a igreja não fala, se todo mundo se omite, o menino ou a menina vai aprender lá fora. E ele vai aprender tudo da forma errada. E aí vai fazer tudo do jeito que o mundo diz que é. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, para já entrar assim com os dois pés. Casei, posso tudo? O sexo vale tudo? Eu acho que antes dessa pergunta, se vocês me permitirem, eu acho que eu tem permito, como... até porque mais tarde eu quero... Olha aí, ó, já tá fazendo a barganha, não pode. Já Então, fez aqui a gente já vai errado. aprendendo aqui. Já fez errado. Cortou troca, as tá pernas. Permitir, mas mais tarde. Tá vendo a barganha? A questão é como uma mulher e um homem que está preparando para casar deve se portar e conhecer o seu corpo para um bom sexo no relacionamento. Eu acho que antes de tudo, porque a gente tem muitas pessoas, a gente até pregou agora para jovens, o que eu devo fazer durante esse período? Porque, eu posso me masturbar, eu tenho que me tocar, o que eu faço? Porque entra num casamento sem se conhecer, né? Principalmente os cristãos que se guardam, e isso é muito importante, se guardar, isso é super importante. Mas como fazer? Eu vou, antes de você falar isso, eu vou só abrir um parênteses sobre o se guardar. As pessoas, como a gente está muito inserido dentro do contexto do mundo, e hoje se fala muito sobre os nossos desejos e a realização dos nossos desejos, não há uma preocupação sobre o psicológico. Há sobre a ação do sexo, eu tenho que satisfazer, mas não sobre o psicológico. Sobre né? o ato, né? O que ocasiona, né? Para os nossos jovens, os noivos também que podem estar assistindo, ou os jovens que vão nos assistir também, porque acaba que o interesse vem, o assunto é interessante para todas as idades, né? Nossa formação cognitiva, ela só acontece depois dos 25 anos. Olha só, até então, essa parte da nossa testa, que é a formação do córtex pré-frontal, ele só fica pronto a partir dos 25 anos. E aqui é onde está o nosso planejamento, onde estão os nossos impulsos, tudo é controlado pelo córtex pré-frontal. Antes dos 25 anos, eu não consigo administrar tudo isso. E aí é que eu acho belo o que a gente entende da ciência com a Bíblia. Quando Deus coloca o sexo para dentro do casamento, é porque nós não temos condição ainda de ter esse controle e essa responsabilidade de fazer sexo, e as consequências pelo meu córtex pré-frontal não está pronto e amadurecido para a vida. Então, quando Deus traz o sexo para dentro do casamento, é sobre uma maturidade, é sobre um entendimento do limite, o que ocasiona, a impulsividade, o meu planejamento de vida. Ó. Antes dos 25, ainda não está pronto o meu local de planejar. É por isso que quando você fala com um adolescente, o que que você vai ser? Ele não sei. Ele não o que você vai fazer? E a gente, quando adulto, pensa assim, se eu tivesse esse pensamento antes, eu tinha tomado uma decisão diferente. Exatamente. Total. Por quê? Porque não está pronto. Não, então... e eu agora que estou entendendo as besteiras que eu fiz até os 25. Agora que caiu a ficha. Eu ainda não tinha entendido porque que eu fazia tanta então, besteira. Não tá pronto. Caiu a ficha. Aí o que acontece? Aí os jovens hoje querem transar. Não, tem que fazer, porque é o meu corpo, eu tô com vontade. Para eu saber. Tem muita gente que faz essa pergunta. Não é bom saber antes, para quando eu casar não me arrepender? Não. Você precisa saber como você funciona, para que você possa conversar com a tua parceira e vocês juntos entenderem, para construírem essa relação juntos. Menos é mais. Quanto menos referências eu tenho sobre sexo na minha mente, mais eu serei ativo e proativo com o meu cônjuge. É fato. Se eu não tenho as imagens, se eu não tenho as referências... Para estar comparando. Exato. Para estar medindo e para ter as minhas lembranças, quanto menos o meu cérebro tem essas informações, mais ágil ele estará para poder comungar com o meu parceiro. Isso é fato, isso é ciência. Não é só a Bíblia, é a ciência a prova disso. Quanto menos referências traumáticas, quanto menos pornografia. Eu fui para um congresso agora de medicina sexual e foi o que mais foi falado lá em São Paulo, o quanto a pornografia é prejudicial para a mente humana, seja cristão ou não cristão, independe, a mente é uma só, para quem é cristão ou não. Eu acredito que esse é o grande problema dessa pergunta que você fez, para o nosso público antes de casar e dentro do casamento, as nossas referências. Exato. A referência tem sido a pornografia. Então, como a referência é a pornografia, a pessoa pensa, e se a pessoa que eu casar, ela não fizer o que eu quero? E se a pessoa que eu casar, ela não tiver a química que eu penso? Ou seja, e qual é a referência que você tem? Porque tira todas as referências.
Que expectativa é você fazer se você vai fazer se você não tem referência Total. nenhuma? É igual Total. a criança que não come açúcar quando nasce, ela não come nem açúcar, nem sal, porque não faz diferença, porque não tem a referência do que é um salgado. Exatamente, você foi ao ponto, Foi é ao isso. ponto, perfeito. A mesma coisa sobre o nu. Ó, você falou sobre criança, a gente puxando um pouquinho pro nu. Aí tem pai que pensa assim, que eu não posso ficar nu perto da minha filha, que ela é pequenininha, o que é que ela vai pensar? Ela não vai pensar nada, ela nem sabe o que é isso. Então, o que vai construindo é sobre aquilo que a gente vai absorvendo. Por isso, a importância de cada etapa. E aí é onde eu vejo a grandiosidade, a beleza do nosso Deus, quando ele deixou exatamente o sexo para o casamento, porque tinha um propósito. Era para o casal realmente se divertir, brincar, usufruir, criar, imaginar. E isso era para ser trabalhado dentro do casamento. Faz-se no namoro, quando eu caso, eu perdi o encanto, porque eu não sei com quem que eu casei. Eu não tinha maturidade para planejar, eu não tinha maturidade para me defender, para criar. Depois que eu caso, que eu construo essa maturidade, eu entendo que o que eu fiz não era o que eu queria fazer. E aí eu caso, que é hoje o que está acontecendo, jovens se divorciando, jovens buscando esse divórcio, que é o que eu tenho na terapia inteira. Hoje mesmo eu estava numa sessão de terapia, hoje logo cedo, o casal está passando por um probleminha simples de comunicação. Aí a primeira coisa que ela me disse foi, eu acho que a solução é o divórcio. Ela falou para mim. Eu falei assim, eu acho que a solução é a gente sentar e conversar. Eu falei para ela, essa é a solução. O divórcio é o caminho mais rápido. Tudo se resolve fugindo, né? Exato, é mais Rapaz, fácil. não tô feliz no meu emprego, é melhor sair do emprego. Exato. Não tô feliz no meu casamento, é melhor sair do casamento. É isso que as pessoas pensam. Foge de tudo. Fugir, eu falei, não, então o melhor é nós sentarmos e conversarmos, porque isso aqui é passível de ajuste. Se eu entender a necessidade do outro, olhar a minha companheira como a minha escolha para a vida toda, toda uma percepção de responsabilidade. Por isso que o casamento é uma instituição sagrada e séria, porque não é uma coisa que eu caso, ela não está me servindo mais, então eu, vou me divorciar, vou trocar, é mais fácil. Trocou, vai ter o mesmo problema, porque o problema não é o outro, o problema é você. E agora, outra coisa sobre a pergunta que você fez, interessantíssima, é como é que um jovem, então, se prepara para o casamento? Primeiro, é lendo sobre o corpo humano. Isso. É informação. O que você falou, Guta, é informação. Conhecer o corpo humano, livros livros. bons, falando sobre família. É sobre isso. Eu queria até indicar um livro aqui, O Ato Sexual Perfeito. Celebração do sexo. Ato Conjugal, você procurar esse livro, Ato Conjugal Perfeito, o livro. Celebração do sexo. Coisas para noivos, noivos, posso educar. indicar um para noivos, ó, Entre Lençóis, livro fininho, baratinho, você vai comprar muito atual, é uma leitura muito dinâmica e fácil, simples, que vai trazer essa introdução sobre como os noivos, eles podem até ler juntos, os noivos podem sentar e ler juntos esse livro. Então, esse é o momento da informação, sabe? Isso. Dessa informação. Isso é um namoro, E não da né? experiência. A experiência é dentro do casamento. Então, o caminho para quem está solteiro, se preparando para casar, não é se masturbar para conhecer o corpo. É ler, pesquisar e entender como que funciona o corpo. Até porque, tocando nesse ponto da masturbação, Guto, lembrando que o cérebro, ele não consegue discernir o que é real e o que é virtual. Certo? Para masturbação, eu preciso de estímulos. Lembrando que, só para a gente entender o que é masturbação, é o sexo solitário. A masturbação é quando eu quero sentir esse prazer solitário. Então, quando eu busco isso, o meu cérebro vai precisar de um estímulo externo. Então, eu vou buscar uma imagem, vou buscar uma foto, vou buscar um nude, vou buscar um vídeo. O cérebro, quando ele recebe essa informação, ele não consegue distinguir o que é real e é virtual. Interessante que essa fala que eu vou trazer agora foi de um paciente meu. Ele falou assim para mim, Nara, sabe qual é o grande problema? Que quando nós vamos para a masturbação, a gente não quer o contexto inteiro. E na relação sexual existe um contexto inteiro para o sexo acontecer. Tem um antes, o beijo, o toque. E ele disse assim para mim, quando a gente vai assistir um filme pornográfico, a gente vai direto para a cena que a gente quer. Então, eu vou para aquela cena para poder estimular o meu cérebro, porque lembrando que a dopamina é o hormônio liberado na hora da masturbação e do sexo também, só que como eu sou hiperestimulado, eu libero altas doses de dopamina, porque eu vou direto para o ponto central onde eu quero. Diferente da construção do sexo na cama com o meu cônjuge, porque eu vou fazendo uma construção. Então, a liberação de dopamina, ela é feita em pequenas dosagens. Na masturbação, não. Ela vem em alta dosagem. De uma vez só. De uma vez só, né? Ela vem. Então, eu me masturbei, cheguei ao orgasmo, o que eu faço? Eu abandono o filme, eu não continuo a assistir o filme. Então eu fico com um recorte de quê? Que é o habitual dos homens. Eu chego, passo a mão, penetro, chego ao orgasmo, tiro, acabou. Por que a maior reclamação das mulheres é do antes e do depois do sexo? Eu fui usada.
Vem de onde? Meu marido não trabalha nada antes e depois, essa pergunta me fazem demais. Por que o homem depois do sexo vai dormir? Por que ele não me dá um carinho? Por que a gente não troca conversa, a gente não se toca, a gente não continua a se beijar para ali? Vem de onde isso? É desse lugar. Então, ali naquele momento, quando eu chego ao orgasmo, parou a liberação de dopamina. Só que quando eu estou na cama, não funciona assim. Tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. E aí começam as divergências, porque 90% dos homens tiveram educação sexual na pornografia. Foi lá onde foi aprendido. 95. Então, para aproximar mais, né, bem? E aí, quando eu chego para essa intimidade, eu não consigo desenvolver. Então, como está muito latente o meu aprendizado e o cérebro entendeu que aquilo é real, porque para ele é concreto, é o que você tem como referência, quando eu chego e a minha mulher me cobra, eu tô cobrando, não é assim, não funciona assim. Então, vai começando as divergências exatamente dentro desse contexto. Então, olha o perigo que os jovens, nossos jovens, estão sofrendo pela falta de informação. Porque é dessa prevenção na adolescência que ele vai se resguardar para o casamento, para poder usufruir da melhor maneira essa relação. E aí o mundão vem com força só. Você tem que se masturbar, você tem que se conhecer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você der um Google, você só vai ver os benefícios da masturbação. Gente, nós temos 1 trilhão de perguntas para fazer para vocês, ainda relacionada a casamento, né? O meu amor fez uma pergunta que eles vão responder já já. Mas antes vamos agradecer os nossos parceiros, amor. Cuida. Papai, é aqui que eu quero estudar. Gente, nós estamos convidados hoje para conhecer a Uninta Fortaleza. E claro que vocês vão ficar encantados com a estrutura dessa faculdade. Para começar, dá uma olhada nessa fachada super imponente, sem contar na localização, aqui no Parque do Cocó. Sala de aula com todo o conforto e acessibilidade. Salão Pleiades e Salão Marte. Espaço versáteis para eventos acadêmicos. Anfiteatro e auditório. Locais para palestras e apresentações. Sem falar nessa área de convivência, que inclui restaurantes e área de lazer. Uma biblioteca com acervo acadêmico completa. Laboratório de informática equipado com tecnologia de ponta. Laboratórios e consultórios com equipamentos modernos para práticas realistas e eficientes. Você já pensou em entrar na faculdade e sair com outro idioma além do diploma? Aqui na Uninta Fortaleza você também conta com formação bilíngue. Biomedicina, direito, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, psicologia, odontologia e, em breve, medicina. Com certeza, o Pedro Augusto vai estudar e curtir muito por esses corredores. E para você que é ex-aluno da Uninta, você tem a oportunidade de ter um mestrado 100% gratuito. Ainda mais em um grupo com 25 anos de tradição. Ficou com vontade também de conhecer a Faculdade Uninta? Venha, você pode! Vamos agradecer o Puro Açaí, agora nosso parceiro do podcast, Até que a Morte Separe, já era nosso parceiro de vida e agora do podcast também. O melhor açaí para você e para sua família. Olha aí. Essa é a história de um fruto que nasceu há 10 anos. Reflexo de sonho, dedicação e coragem. Esse fruto foi ganhando vários admiradores da sua qualidade e sabor inigualável. Expandiu com sua fazenda própria no Pará e com mais de 40 unidades pelo Brasil. O nome desse fruto é Puro Açaí. Ele é cuidado e regado todos os dias para que cresça com qualidade para você. Puro Açaí 10 anos. Um amor que só cresce. Então é isso, gente. Olha aqui um presentinho. Por falar em Puro Açaí, a gente trouxe um presentinho para vocês levarem para casa. Obrigada. Vão degustar com a família. Meu Top. Deus, esse Puro Açaí é diferente dos iguais. Diferenciado, diferenciado. Então é isso, e por falar em inglês, nós estamos com moral, viu? Porque eles estavam em Nova York, eu mandei buscar só para vir fazer esse podcast com a gente, viu? É moral, meu amigo, viu? Só para responder essa pergunta que o Guto fez, fala, amor. Vale tudo mesmo, depois que casa assim, a Lohane, ela fez uma lista de 8.000 perguntas do que pode e não pode no casamento para vocês, ela tá curiosa aqui, viu? Vamos ser específicos, tá? Para o pessoal de casa entender, e eu acho que a clareza é a melhor coisa que a gente faz aqui nesse momento. Sexo anal, pode ou não pode no casamento? Pode ou não pode? Pode ou não pode, né? Essas são das perguntas que a gente mais recebe, Isso. né? Principalmente no meio cristão. E a Nara vai explicar bem aqui, mas, de novo falando,
como o nosso referencial tem sido pornografia, aí não quer saber se dor, não quer saber se é humilhação, não quer saber se não é higiênico. Aí, olha o que acontece muitas vezes assim, as aulas para ter sexo anal, para fazer sexo anal. Aula para fazer sexo anal. Como não ter dor, como não fazer isso, como limpar para isso. Olha o malabarismo. Vamos lá. Malabarismo que é feito para poder encaixar uma coisa que não é da vontade de Deus. Exato. Na realidade, eu não gosto muito dessa assim, pode ou não pode. Porque, como a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. Eu acho muito importante a gente entender. Por muitos anos foi digamos assim, construído em nós essa... Deus vai me dar permissão ou não? Se Deus permitir, eu faço. Se Deus permitir, eu não faço. E aí a falta de entendimento sobre aquilo que eu estava executando, ela permeou por muitos anos em nós. Então, assim, as pessoas querem uma aprovação. Se disse que pode, então eu vou fazer. Se não pode, então eu não vou fazer, mas eu tenho vontade de fazer. Porque, assim, o ânus, ele é uma zona erógena, certo? Na realidade, o corpo todo é uma zona erógena. O que é isso? O que é zona erógena? São zonas de prazer. São zonas que eu toco e que eu sinto o desejo com relação ao prazer. Sensação de prazer. Isso, sensação de prazer. Por exemplo, na boca, ao comer, ao lamber, ao chupar, a gente sente prazer. Ao olhar, ao ouvir, ao sentir, ao toque. Então, o nosso corpo é uma zona erógena, né? Do fiozinho de cabelo à ponta do pé. Tocou na nuca, na orelha, na coxa, no joelho, toda a parte do corpo. Nara, como é importante a gente entender sobre a zona erógena. Porque quem defende o sexo anal fala assim, mas dá prazer, mas o dedo dá prazer. Exato. Entende? Então, assim, o dedo dá prazer. O corpo todo, ele é erógeno. Só que nós precisamos entender que tem lugares que não foram feitos para isso. E o ânus é um dele. Ele não tem estrutura fisiologicamente, isso não é Bíblia, isso não está na Bíblia, mas está na ciência, na formação do corpo humano. Aí você pode perguntar assim para mim, mas Nara, por que Deus não deixou escrito? Não seria mais fácil para não criar essa problemática? Não precisa. O próprio corpo fala. A gente não precisa estar escrito, é o corpo está falando. Por exemplo, o ânus, né, só para representar, porque parece muito, né? Não podia deixar, né? Mas para poder mostrar, para ficar interativo, né? Parece muito. Essas preguinhas que ficam ao redor do ânus, elas são para... Aqui, meu bem, as preguinhas. Ó. As preguinhas, elas são para proteger, certo? O que vem de bactérias de fora para dentro. Elas têm ali um objetivo. As preguinhas do ânus, elas são para uma proteção. Então, o que acontece? Quando entra algo no ânus, eu estou rompendo essas pregas. Então, a probabilidade, a entrada das bactérias, elas ficam muito mais fáceis de entrar no ânus e causar alguma disfunção, que eu digo, com que diz respeito a bactérias e a problemas. Doenças, né? A doenças, exatamente. Então, Nara, mas eu uso camisinha, né? Lembrando que o ânus, ele precisa que essas fezes, elas estejam ali dentro como uma medida preventiva, para proteção mesmo. Eu não posso higienizar o ânus, não é correto, porque quando eu vou higienizar, coloco água, que muitos dizem, vou fazer a famosa chuca, né, que falam, que é limpar o ânus. Eu estou desprotegendo toda a minha microbiota. Eu estou tirando os soldadozinhos que estão protegendo das bactérias de dentro para fora. Então, tem toda uma estrutura de proteção, porque senão a gente vivia doente. Entende? A gente ficaria doente. As fezes saindo e a gente ficando doente. Então, é para proteger. E lembrando que o fim do meu intestino grosso, quer dizer, o fim do intestino grosso é o início do meu reto. Lembrando que com a entrada do pênis e empurrando as fezes, eu posso sim condicionar com que essas fezes entrem novamente no meu intestino grosso, causando aí uma grande infecção intestinal por conta dessas fezes voltando para dentro do nosso intestino grosso. Nós também temos um esfíncter, que é uma válvula que ela faz com que a gente prenda, né? Quando eu quero ir ao banheiro, quando eu quero soltar um pum, eu tenho um mecanismo que prende. É o esfíncter.
ele que faz essa função de prender. Ele foi feito de uma estrutura para retirada, para sair, e não para entrada. Quando o pênis entra, ele vai, de uma certa forma, trazer um movimento de rompimento desse esfíncter. Rompendo o esfíncter, a probabilidade é que eu desenvolva uma incontinência fecal. O que é isso? Espirrou, saíram as fezes. Então, assim, ele não tem estrutura. O ânus, ele não tem elasticidade. Ele não tem formação para acomodar um pênis, assim como a vagina tem. A vagina, ela foi feita própria. Olha só que interessante. Quando nós estamos excitadas, a vagina, ela se estende, ela chega até 15 centímetros para poder acomodar o pênis. Relaxadas, ela tem 8 centímetros, mas em excitação, ela vai se estender, porque ela foi feita para receber o pênis. O ânus não. Sem falar da estrutura muscular ao redor dela, né? Não só do Exato. comprimento, mas da largura. É todo próprio para isso, né? Exato. Para receber isso, ela tem toda uma sensibilidade e ela se incha, ela se infla exatamente para acomodar o pênis. O ânus não. Então, ele não tem estrutura. Vai machucar. Com o tempo, pode sim ocasionar um rompimento do esfíncter. Eu posso desenvolver e levar as bactérias ali para dentro. Mesmo higienizando não é bom, porque eu vou tirar toda a proteção. E aí sim, com o uso do látex, da camisinha, eu posso trazer a bactéria para dentro do ânus. Então, não foi feito para isso. Os casais precisam entender que não é sobre ser proibido, é eu entender o que faz bem, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Quando eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu entendo que me retire é algo que eu estou cuidando. Então, como é que eu cuido do corpo que Deus me deu? Então, eu preciso ter esse entendimento para fazer a escolha certa. Porque no escuro do seu quarto, em 4 paredes, eu não vou estar lá, vocês não vão estar lá, mas Deus está. Então, a quem você quer agradar? Eu acho que parte desse princípio, para os casais e até poderem do entender. cuidado com o outro, né? Exato, Assim, claro. Sabendo de todas essas informações, que eu acho que nunca ninguém explicou tão bem assim explicado, né? Foi, nisso ninguém daí. nunca tinha feito nenhum. Foi ela fez até Ter o cuidado. Então, se o corpo da tua esposa pertence a você, se fosse você gostaria que você poderia ter alguma infecção ou algo desse tipo? Será que o prazer valeria a pena ali só para aquele momento? E depois, a sua esposa, como é que vai ser, entendeu? Uma coisa certa sobre sexo, é não ter dor, não ter perigo, não ter ferir dignidade. Umas coisas que a gente escuta muito de casais saiu fezes ali. Olha a vergonha, olha a situação que muitas vezes o homem faz a sua esposa passar, ou o homem faz a mulher passar, simplesmente pelo prazer. Ou simplesmente porque viu isso na pornografia e passou a ser um referencial para ele, e ele disse, não é porque vai ser legal, mas legal para quem? É o novo, sem falar que abre-se uma linha muito tênue, né? Quanto mais eu vou indo e entrando no que eu quero, nos meus desejos, mais a minha mente vai ampliando, ó. Lembrem-se, tá, vocês, a dopamina, ela é necessária, ela é uma arma que o próprio corpo produz. Nós precisamos entender isso. O desejo pela busca da dopamina constante, ela pode sim ser uma arma perigosíssima da produção do teu próprio corpo. Quanto mais dopamina eu produzo, mais prazer eu quero. Onde mais eu vou além, mais eu quero. Então, assim, eu fiz o sexo anal, gostei, eu quero mais. Perdeu a graça, eu quero mais. Onde é que a gente encontra mais? É sexo a 3? É sexo a 4? É troca de casais? O que é que eu quero? É sempre o eu quero mais, né? Exato. O cérebro vai ficando pouco. Então, ele vai ficando triste, deprimido, porque eu preciso de mais dopamina. Então, eu vou em busca dessa dopamina. É a mesma sensação também do cara que usa, por exemplo, o crack ou a mesma cocaína. coisa. Ele hoje usou lugar. mas ele quer 2, depois ele quer 3, porque tá ficando pouco. Então, é como nosso- isso mesmo. dose, É uma droga. Como é o uma nosso droga. podcast assim bem informativo, eu queria dar mais uma referência de livro falando aqui sobre o que a Nara falou, No Altar da Idolatria Sexual. Esse livro é perfeito, que é exatamente isso aqui, ó. Você busca uma coisa, depois você quer outra, e você vai querendo outra, e é infinito. Sabe, esse desejo vai se tornando infinito até degradar totalmente o Vocês seu só vão sair desejo. daqui hoje, depois que vocês repetirem todo esse livro quando terminar o podcast, eu quero escrever, quero comprar tudinho, viu? Eu vou fazer uma pilha de livro lá em casa só sobre isso, pra eu estudar, viu? Vamos agora a outra pergunta que eu acho que todo No casal quer bumbum saber. não tá legal, então na boquinha. Como é que fica? Na boquinha. Vai na boquinha, vai na boquinha. Sexo oral, pode, não pode, dentro do casamento? Amor, tem que perguntar de forma carinhosa, que é pra trazer um... Trazer Na boquinha, pode.
É interessante porque Não é o fato do pode ou não pode, né? de Não, novo. mas É deixa, lista, não é lista? amor, quem tá Exato. aqui pra responder hoje é ela. Deixa ela dizer. E ela se aprende, pode ou não e ela não, pode. e ela aprende rápido, viu? Ela vai só pegando, não, olha isso aqui, ó. Só é. Na realidade, assim, a Bíblia, ela tem um livro fantástico que é Cantares, né? Cantares é um Cantares de livro Salomão é perfeito. completamente erótico, aonde Salomão, ele traz uma poesia muito clara sobre a as intimidade do homem e da mulher. carícias orais. Eu gosto, Lohane e Guto, de não usar a palavra sexo para que não fique única e exclusivamente naquele lugar. Eu gosto da palavra carícias orais, porque as carícias orais, elas são importantes como preliminares. As preliminares, elas são, digamos assim, o fogo acendendo para a relação sexual, Eita, né? É a lenha jogada na fogueira. Isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, como que eu vou excitar as minhas zonas erógenas se eu não tocar nelas? Como que eu vou para o ato sexual sem antes ter uma preliminar? O que eu posso utilizar? Então, os órgãos dos sentidos, né, visão, boca, audição, o tato, eles são responsáveis por essa conexão das preliminares. Então, a boca, né, tem até gente que quando eu falava assim, mas a boca foi feita para comer. Essa boca não foi feita só para comer. A boca tem várias funções. Feita Gente, pra beijar. Para beijar, foi feita Pra para falar. lamber, foi feita para chupar, ela foi feita para falar, ela foi feita para várias coisas. E aí existe... A gente comunica muito com a boca, né? Muito. Tô Demais. impressionado aí que tu falou. Então, assim, existe uma conotação mais do impuro com o órgão genital, né? Ainda existe o tabu do pecaminoso e do impuro do órgão genital. Então, mais do que pôr a boca, as pessoas já fazem esse eca, né? A primeira visão mental é o eca. Quando nojento, ceboso, é imundo. Exato, exatamente. E o nosso órgão genital, ele é limpo, ó. Só uma curiosidade. mais limpo pra que a você- boca, né? Mais limpo que a boca, ó. É muito importante quando você for ter relação sexual, escovar os dentes, que a probabilidade de você poder Usar um. Eu ia dizendo o nome aqui do mas não vou nem falar, que é pra não patrocinar, Um enxaguante, né? Um né? enxaguante, Enxaguante bucal. água sanitária, ou não? Não, água Você sanitária já não. me deu uma ideia de um patrocinador pro programa. Pois é, exato. Não, pois é. Exatamente. Então, usar um enxaguante bucal, escovar o dente e tal. Porque as bactérias da boca podem sim levar para a genital, mais do que a genital para a boca. É mesmo, rapaz, isso aí é fantástico. Você não sabia, não. É, isso exatamente. mesmo. Muito Porque bom. a nossa boca tem muitas bactérias, né? E o nosso órgão genital é muito Tudo limpo. limpo. Só para título de informação. Então, tranquilo, né? A boca pode ser utilizada ali Pode. como Pode, carícia. exatamente. carícia. Pode, desde que escove os dentes e usa enxaguante bucal. Exatamente. Esse enxaguante bucal, né? Pra não esquecer. Mas... Se chegar perto de mim agora, eu vou dizer, já escovou os dentes, passou enxaguante bucal. Idem, né? Idem. E aí, a outra coisa, assim, pode ejacular dentro, porque é Eita. outra, né? Pronto, Eita. Muitas pessoas me perguntam se faz mal para a Você tá com saúde. umas perguntas pesadas. Eu já Você- separei tudo antes. né? Tudo antes. Rapaz. São dos telespectadores, né, Lohane? Isso é o Então. pessoal que pergunta na rua, né? Pra gente. Assim, fazer mal ao corpo não vai fazer. faz, né? Só pra gente entender, né? O sêmen é tão limpo que ele contém vitamina B12, ele tem sais minerais, ele tem toda uma proteína, mas que não serve para o corpo humano, tá? Deixando bem claro, porque tem porque gente senão que a pessoa diz vai assim, querer beber, né? tem gente que diz assim, eu posso tomar, faz bem pra Não, minha saúde. tem proteína, eu vou Tem malhar e tem proteína, né? Eu preciso da proteína pra poder ganhar músculo, né? Não serve. Agora, olha só que interessante, né? Por que que ele tem toda essa consistência e ele é estéril, é limpo? Para poder sustentar os espermatozoides, né? Para que os espermatozoides Chegam possam saudáveis, fluir né? saudáveis ali no líquido seminal, ele precisa ter um composto vitamínico para poder sustentar esses espermatozoides. Por isso que ele é estéril, é limpo, não tem sujeira. Então, aquela lubrificaçãozinha, tanto da mulher quanto do homem, não tem nenhuma má indicação para o nosso corpo. A não ser que a venha pessoa fazer esteja mal. um ST, né? Se a pessoa a tiver não com ser- ST. E não tenha tomado um banho, né? Que a higienização é muito importante para a Só relação lembrando aqui sexual. para os nossos telespectadores, né? Que hoje se fala IST e não DST mais, né? Que é infecções Infecções sexualmente sexualmente transmissíveis. Não é mais doença Não. sexual. Não, Não, é é infecção, infecção. certo? Exato. Então, é importante essa higienização, né? Fora, excluindo esse grupo de pessoas que têm alguma infecção, mas não tendo, Agora, só puxando a sardinha aqui pro cristianismo, né?
Por isso que é tão importante ser com a sua esposa, com seu esposo. Exato, né? Olha como Deus é maravilhoso, né? Tudo Vê é como perfeito, tudo né? é- A gente vê que tudo se encaixa, nada é imoral e tudo se encaixa. Agora, quando você distorce, aí é o problema do Satanás, porque aonde ele entra, ele distorce. Ele pega o que é bom, transforma no que é ruim, e o que é ruim ele Porque, quer olha só, transformar de no que onde é vem bom, a né? doença? Se eu tenho meu esposo, ele é meu, eu só coloco a boca no órgão genital do meu A marido gente e tá ele no limpinho, meu, se somos cuida, limpos. se tá Só tudo tem nós certo. dois. Da onde vai vir a doença? É. A doença se prolifera quando eu tenho várias O parceiras. objetivo com do vários demônio é parceiros. destruir. Como é que ele destrói? Bem facinho, meu irmão. Começa a transar todo mundo aí. Que é doença por cima de doença. Daqui a pouco tá todo mundo morto, tá acabado. aí. Exatamente. E as infecções sexualmente transmissíveis, elas surgiram assim, na promiscuidade. Agora tem outra dúvida também que eu acho muita de mulher, né? Exatamente por essa falta de conhecimento antes e de estudo antes sobre isso, né? Pode usar produtos de sex shop? Não pode usar? Isso é contra. E se quais são os produtos? Vamos chegar nesse ponto agora. A Nara trouxe até uma caixinha surpresa. Toda mulher tem que ter uma caixinha de Pandora. Pois é, o que tem dentro dessa caixinha, o que pode, o que não pode, vocês vão saber Eu tudo tô daqui até a pouquinho. eu tô até com medo quando ela abrir essa caixa aí. Vai pular um negócio de dentro. Deixa eu só Eu uma vou coisinha aqui. concluir Só- aqui, que eu acho que é o isso, que você vai falar também. A gente tem conexão. Você não precisa passar por isso se você não desejar, com o que diz respeito ao líquido, tá? Tudo que te traz constrangimento, eu acho que o casal precisa pensar. isso aí. Qual é a necessidade que você tem Ser de ejacular? conversado, né? Ser negociado, Exato. né? Fazer mal não faz. Mas qual é o diferencial Por que você quer isso? Por que você quer? De onde vem essa referência de ejacular na boca da tua esposa? Ou vê-la engolir ou não? Qual é o prazer? Isso vem de onde? Eu acho que isso é muito importante, porque tudo que leva em detrimento ao outro, a envergonhar, ou passar por um processo de humilhação ou de só Ou que é um para desejo único, né? agradar, eu acho que isso tem que ser repensado. Se é o desejo de um só, eu acho que é o que a gente já falou aqui, ó. Qual é a referência? A minha referência é porque eu vi isso num filme. Então, pensa um pouquinho sobre se é isso mesmo que você quer que a sua esposa faça. Muito bem, muito bem. Deixa eu agradecer aqui antes pra gente entrar na página Sex Shop, amor. A Farmavi. Agradeço. Farmavi, Ixi, tem rapaz, tudo a ver, né? agora... Olha, a Farmavi, na verdade, é uma farmácia de manipulação que a nossa família confia, nossos medicamentos todos são de lá. E existe um medicamento especial que se chama Libivi, que aumenta, né, a produção aí de libido. A gente fala assim, mas é porque realmente Libivi é muito bom para homem e para mulher, né? Para você aumentar a produção de testosterona. É um produto natural. Então, é algo que assim, tá ganhando mercado, né, Vai amor? deixar você feliz da vida. A gente já testou, o negócio funciona mesmo. É bom, né? é bom. Vale a pena, vale a pena. Por falar em é bom, faz um favor pra mim, Ricardo. Pega aqui em cima, por favor, essa coisa da Farmavi aqui, essa sacolinha. Já que a gente tá falando nisso, amor, deixa eu aproveitar para presentear eles. Eles vão sair daqui. Eu tô gostando desse negócio, Rapaz, gente. eles vão sair daqui hoje. Pastor, não sei se o senhor consegue ir para Nova York sem ela, não. Aê! Depois disso aqui, pastor, você só vai se ela for Eu tô ajudar. começando a gostar desses convites desse podcast. Também. Pode abrir? Claro, Pode deve. abrir. Olha aí. Tem um Libivi. E o que mais tem dentro? Alguma coisa? Menino, olha. Meu Deus do Libivi Ó, mas lá também super, tem. ó. Meu Deus do céu. Já vamos usar a partir de hoje. Já. Eu não tô precisando não, mas vou usar, né? Pastor, é bom. Vale a pena, Não, a pena. deixa eu falar uma coisa aqui, né? Só abrindo um parênteses aqui sobre um estimulante, né? Sobre produção de testosterona. Importante para os homens e para as mulheres que praticar relação sexual dentro do casamento também é uma maneira de estimular a produção de testosterona, viu? Muito bem, é verdade. Então toma e Olha faz. a cara do Guto aí, ó. Tá vendo? Gente, Eu tô também, só anotando aqui, amolando, pastor. Mais tarde ela me paga. olha, também eu quero mostrar aqui pra vocês o pão delicioso. A gente tá falando de coisa boa, né? Manu Pães Artesanais, gente. O melhor pão delicioso. Pensa, pão recheado. Tem presente. Vocês sabem que assim, a gente adora Vocês presente. falam que é presente. Vocês vão sair daqui com um caminhão hoje. Manu Pães Artesanais, o pão aí de receita da vovó pra você e pra toda a sua família. Tem um jeito certo de esquentar, tem aí já explicando. Que Gente, legal. Fica uma delícia, Top. delicioso de verdade. Então é isso, gente. Deixa eu aproveitar para agradecer o meu amigo Ian da Lima Marinho, a nossa corretora de seguro, que é diferente das iguais, porque ela é ligada à Prudential.
E a Prudential é coisa de primeira, meu amigo. É um seguro que você tem não só para a morte, mas você tem em vida. 10 anos pagando, encerrou os 10 anos, você está garantido ali o resto da vida, não precisa mais pagar. Ou se você quiser, você resgata o seu dinheiro integral. Esse é o seguro que eu escolhi para mim, para minha casa, para minha família e pode ser o seu também. Fale com o meu amigo Ian. Muito bem, agora sim, Nara, o que Caixinha. tem dentro Minha dessa caixa da caixinha. Pandora? Olha, eu acho muito importante, e é algo que a gente precisa falar, pontual para as mulheres, porque a mulher ela tem uma grande dificuldade de colocar o sexo como prioridade. Então, mulheres, é Tá muito vendo, amor? importante Exatamente. você pensar. Não existe possibilidade de você querer fazer sexo sem pensar. E você precisa construir isso na sua rotina. É muito importante. Ainda existe muito preconceito sobre os cosméticos eróticos. Por quê? Eu costumo dizer assim, quando você vai ao supermercado, você compra de tudo? Não. Eu seleciono aquilo que me faz bem. Então, o sex shopping não Aquilo é que eu gosto, diferente. Né? Os cosméticos, eles são importantes. E eu gosto de orientar as minhas pacientes, e quando eu falo sobre esse assunto, de que tudo que venha substituir o nosso órgão genital, eu acho que a gente precisa repensar. Porque se eu já quero desenvolver essa relação mais íntima, não adianta eu querer substituir, porque não vai ajudar. Tipo um vibrador. Um vibrador, exatamente. Ainda é muito falado sobre os benefícios do vibrador com o casal para as mulheres que são disfuncionais, mas isso precisa ter muito cuidado, porque ele pode ser uma faca de dois gumes, tanto pode ajudar como pode trazer problemas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu trabalho no meu consultório mulheres que foram estimuladas a usar o vibrador e hoje estão na terapia para tentar se desvincular porque não conseguem mais sentir prazer com o toque do marido. Um negócio mexendo aqui dentro. Isso. Tem não, meu bem, né? Tá assustado. Não. Pelo amor de Deus. Esse aí que você precisa. Não Que é o precisa. que- tá. Então, assim... Só pra preocupação aqui, né? Então, assim, muitas mulheres estão buscando para se desvincular porque não conseguem mais sentir prazer com o toque do marido. O vibrador, ele vai ser mais Não, rápido? Vai. vamos ser específicos, com o pênis do marido. Isso. Ela perde a sensibilidade nem com a com o própria pênis. mão, nem com o próprio toque. Elas precisam do vibrador encostando no clitóris para poder sentir prazer, porque como a mão... Ela vira uma refém do brinquedo. Do brinquedo, Vira um refém do exatamente. brinquedo. Ela não consegue. Eu tenho casais que eles ficam horas tentando e pegam o vibrador em fração de segundos, ela consegue chegar ao Ou seja, prazer, fica condicionada ao objeto. ao objeto. Olha aí. Então, Viajou e esqueceu o objeto tá morto. Já. não Sabe? consegue, Não e consegue? eles não conseguem, eles não conseguem se desvincular, porque passa muito tempo, fica cansativo, a preocupação, o foco é no orgasmo, então eu não chego ao orgasmo, eu preciso para o lugar onde me leva ao orgasmo, que é o vibrador. Então, eles vêm para a terapia para trabalhar o autoconhecimento, a comunicação, a sensibilidade, desensibilizar, tirar o vibrador para a gente poder voltar a essa sensibilidade do toque da mão de um para com o outro. Então, assim, o que parece ser fácil não é o caminho para trazer essa intimidade para o casal. Uma coisa, Pelo uma contrário, coisa atrapalha. importante sobre intimidade no casal, que a gente falou no início do podcast, é companheirismo. É um e o outro. Então, nada pode substituir o casal. Mas é claro que o vibrador, ele tem o seu valor dentro do consultório conduzido pelo profissional. Por exemplo, eu sou sexóloga especialista nessa área de disfunções sexuais. Então, dentro do consultório, eu vou conduzir com a minha paciente as dificuldades que ela tem. Porque tem mulheres que têm dificuldade em sensibilidade, porque está na mente, ou não destrava. Então, a gente vai fazer um trabalho com... Eu até trouxe ele aqui, ó, para que a gente possa ver o que é... Esse aqui eu vou esconder. Esse aqui é um E ele olhinho. tá ali, escondeu aí, viu? Escondi Ele tá um aqui. escondeu Depois- aí. Fiquei até com medo. viu? É porque ele é um olhinho, mas ele tem um formato assim meio... Meio Depois eu estranho, mostro meio pra estranho, vocês, meio né? estranho. Tá Cadê procurando o quê? o bullet, bem? Ah, é o bullet? Aqui, Era isso ele que tá aqui. fazendo barulho, não, gente? Não, aquele, ó. Esse aqui é um bullet. Esse é o mais tradicional que a gente tem, tá? Dá uma ligadinha aí bem nele. Ele é o mais tradicional, mas hoje tem um sem... Tá, bota a mãozinha aqui. Ele vibra, né? Ele vibra, exato. Então Eu tenho até medo de pegar a gente nisso. vai Pega aqui, trabalhar... Deixa eu- Eu deixa- tenho até medo de pegar nisso. Segura aqui, Eu não Gordo. gosto, não. Aí aqui é a sensibilidade, ó. Eca. Aí, ó. É Aí isso aqui canal. aumenta a... a vibração. Isso. Ah, entendi.
como é que a gente trabalha isso aqui no consultório com a mulher? A gente vai trabalhar a sensibilidade. A mulher Não só no órgão genital. Isso, não só no órgão genital, mas toda a parte ao redor da sua vulva. Quando a mulher tem dificuldade de sensibilização. Então, a gente vai sensibilizar com o bullet. Então, é muito importante isso conduzido na terapia. Não de forma qualquer, Mas lembrando todo o que isso é tempo. uma mulher trabalhando com uma mulher. Exato, isso sou eu trabalhando com Não, os meus a pacientes mulher no faz, ela fala, consultório. né? Eu indico pra ela, E ela faz. ensino ela a usar e ela vai fazer na sua casa. Não, isso é importante. porque depois não, pensa porque que fizeram é essa que eu vou pergunta. fazer. É dizer assim, ei, ela fica mostrando pra Nara, não, viu? Não. E nem a Nara faz nela, Nem não. a Nara- Não, exatamente. não. Ela vai vamos fazer. deixar isso É, claro. isso aí é ginecologista que vai fazer o exame lá e vai... É, porque daqui a pouco um pilantra assiste isso aqui, pega um negócio desse, deixa eu te ensinar um negócio que eu aprendi não, ali. de forma- Tem um tempo, tem uma forma, não é toda hora, tem uma quantidade, tem tudo isso que é falado na terapia para que ela possa ser estimulada. Eu gosto muito, dos olhinhos aqui, ó, livre, leve e solto, né? Que você vai passar, que vai esfriar. Olhinhos de massagem, né? Olhos de massagem, ó, aqui tem... Os olhos mais quentinhos também. Falando também do lubrificante, eu aconselho a toda mulher ter isso guardadinho ali na sua cabeceira, que é um lubrificante com base de água, que são os melhores. Por quê? Porque muitas vezes você tá com vontade, mas não tá conseguindo lubrificar, não tá muito bem naquele dia. Então, fazer uma penetração sem lubrificação pode causar dor. E lembre-se sempre, sofrido. exato, dor e sexo são duas palavras que não podem conter na mesma frase. Então, é muito importante a gente entender isso. Doeu, para. Incomodou, não continua. Vamos entender o que está acontecendo com essa dor para que a gente possa E, bem, solucionar. deixa eu Cara, fazer- só uma pergunta que você falou do lubrificante aí, eu me lembrei de outra coisa. Um amigo meu lá de Barbacena, lá de Barbacena, ele me perguntou sobre o óleo de coco, que diz que é um lubrificante muito bom e barato, né? Quer dizer, não é tão barato assim não, óleo de coco, mas disse que é mais fácil lá na casa dele, que ele pega na cozinha mesmo. Dá certo esse negócio de óleo de coco? Dá. Dá muita coisa, né? O óleo de coco, ele é muito bom, tanto o lubrificante como o hidratante. Ele só tem um problema. Se você for usar camisinha, você não pode usar o óleo de coco, porque as substâncias do óleo de coco vai romper o látex. Então, Dissolve o látex. Dissolve o látex. Então, não pode usar com a camisinha. Mas o casal que use e tem relação sexual sem camisinha pode usar o óleo de coco, sem falar como o uso de lubrificante, ele também é um hidratante vaginal. Então, pode sim. Para as mulheres que estão na menopausa, as mulheres de Isso. terceira idade, elas podem usar, né? Pegam um tabletezinho Uma cartelazinha de comprimido que já acabou aí na sua casa, preenche com aquele olhinho de coco extra virgem que você compra no supermercado, põe no congelador por 5 minutinhos, retira, vai dormir, introduz o comprimidozinho lá no canal vaginal e vai hidratar. Não é só para mulheres da terceira idade, para qualquer mulher que quer manter a sua microbiota equilibrada. Você pode utilizar o óleo de coco sem problema nenhum. É perfeito certo? isso aí. Então, assim, eu aconselho aos casais, até mesmo para sair daquele formato. Deita, toca, sexo, penetra, goza e sai. Os cremes, os massageadores, os óleos, eles vão trazer essa conexão entre o casal. Esse aqui é poderoso, esse aqui. Isso aí deixa as Eu mãos... vou até deixar... Bota aqui na sua mãe. Vai Rapaz, na não mão, vem aqui bota na uma mão. hora dessa não, que a gente tem Olha, outro divide, programa. divide aí pra vocês aí. A gente tem outro programa ainda pra gravar, não começa com essa... Olha como é Ele deixa a gostoso, mão bem sedoso. Olha, assim, olha como né? é top esse aí. Aquela maçã. Amor, não dá tempo da gente ir em casa não, é do próximo episódio não, Isso amor. aqui eu vou Olha dar de que presente. Dá delícia. presente pra eles. Esse aqui. Dá. Vou dar de presente? Já Aqui, gostei. é pra eu vender pra Já você. gostei. E é cheiroso, né? Ele é perfeito. Pra Isso você fazer massagem. Para você fazer uma massagem. Pode ser uma massagem nas mãos, pode ser uma massagem Pode pra ser uma visualizar Vai, massagem. as amor, arrepia, costas. começa, vai. Isso. Nos Pode ser pés. uma massagem nos pés, pode ser uma massagem nas costas. Pode ser uma massagem Pode. no pênis. Pode, Isso, com esse olhinho, pode, claro. E o bicho ainda vai ficar perfumado, amor. É. Olha, o cheiro é muito bom, né? E aí é o tempo que você tá se divertindo. Isso. Exatamente. É conhecendo o corpo, interessante olha demais o ato Isso. sexual ser uma diversão pro casal. Exatamente. Tem que ser uma diversão, tem que ser Então, algo vamos se leve. divertir muito hoje, amor. Aí, deixa eu falar de algo. Eita, Que Esse eu é sempre novo, esse é novo, esse é novo. trago, né, nas minhas Palestra. lives, Agora nas minhas sim. parcerias, que é o colar.
Só lembrando que não é qualquer colar. Em nome de Jesus, não use qualquer colar, né? Porque Tem se um isso, motivo, aqui, tem um motivo. se isso aqui tocar de forma errada, pode causar uma fissura no pênis. Isso aqui é para massagear. Então, assim, ó, trazendo uma memória para o homem, né? A mulher ela pode iniciar a relação sexual colocando esse colar. Eita, Então, amor! ela vai Vixe. trazer uma lembrança para ele de que, poxa, e você pode ir até só com um colar. Vai para a cama só com um colar. Você pode trabalhar a sensualidade, é muito importante. A mulher também, porque quando ela usa esse colar, ela demonstra essa sensualidade, não é só para o homem, é para ela também. É para ela sucesso, também. né? A mulher ela precisa se sentir poderosa, ela precisa Atraente, atraente, sensual, desejada. desejada. Isso é um movimento que também ela tem que fazer para ela, por ela, não é só para o homem. Então, quando ela entra com esse colar, ela já se impõe no lugar dela se sentir bem, de se sentir desejada. E esse colar, ele serve para massagear, não só o pênis, mas a vagina também, as costas. Você vai lubrificar, lembrando, né? É importante usar um óleo ou um lubrificante e você vai massagear o pênis com... Eu posso demonstrar? Pode, demonstra. É até difícil saber como é que Deve, massageia. deve. Mas eu trouxe um, ó. Olha só, era o que eu estava esperando. Segura o meu bem, Ainda bem por que favor, ela segura. trouxe, amor, porque ela Né? perguntou assim, Posso? eu posso demonstrar? O Nilton olhou assim pra ela e eu digo, pronto, aqui no programa não, calma. Né? Então eu vou demonstrar para que você possa usar. E depois... Só lembrando que isso aqui é um óleozinho, não, ó. cuidado bem, que ele é para colocar na boca. Na realidade, Eita. esse óleo aqui é para poder estimular a carícia oral. Ele é de menta. Isso. ó. Eita. Ele você coloca na boca e ele vai fazer uma produção excessiva de saliva para você fazer uma Gente, carícia daqui a oral. pouco tá babando aí. É mais Aí- ou menos isso, né? E aí, como ele tem um sabor de menta, experimenta, dá pra eles experimentarem. Não. pouquinho, Não. Não, só um pouquinho. Não. Tem que experimentar Esse sim. óleo vindo desse negócio aí não Divide dá com ele lá, certo. ó. Se tivesse Vai, vindo bora, outro olha, formato, olha. Todo mundo aqui tem que experimentar. Ela tá, né? Há um gostinho de menta. não dava pra vir num negócio no outro formato, não, tinha que ser Não, isso aí. Tem que ser nesse, entendeu? Depois, lá no meu Instagram, eu posso informar, eu posso dizer que eu informo. Rapaz, mesmo que Onde chupar a você- partilha house, não tem diferença nenhuma. exatamente, ó. Vixe, falei o nome, agora vai ter que patrocinar. Vixe, agora a gente. é. tá Vai aí, ter ó. que patrocinar a gente. Tá vendo? Por isso que eu olha tenho só. todo cuidado, não falou. Esse colar, você não pode comprar qualquer colar. Tem que ser um local específico. Por quê? Porque essas continhas, elas são feitas específicas para essa massagem. Para essa massagem. Se pegar outro, pode beliscar, pode Pode machucar, arranhar né? e cortar. É. Então você vai Mas a gente tem que encontrar- colocar no nosso site do Até que a Morte Separe pra quem quiser comprar Isso, lá. ó. vocês podem encontrar na loja Pacotinhos de Amor, tá Pronto. certo? Tem que patrocinar Lá ela. vocês podem, ela, mas justo, né, a bichinha, ela é maravilhosa. Vamos fazer o Pacotinho seguinte, de já Amor. passa o contato do Pacotinho de Amor, que eu quero fazer uma parceria Isso. com o Pacotinho de Amor, E viu? ela vai amar. Ela é maravilhosa. Você conheceu ela, Lohane. E lá você vai conseguir encontrar todos esses produtos que eu estou Vai, me mostrando fala um para negócio você. aí que o Guto tá pra morrer de Como é curiosidade. que usa? Vamos lá. Ah, faz logo que o Nilton segurando esse negócio, com eu um tô negócio. ficando agoniado. Então, olha só, você vai enrolar ele na mão e aí você vai fazer o Passou o movimento. lubrificante. Passou o lubrificante mesmo de massagear. Você vai massagear o pênis. Ou você pode enrolar mesmo aqui, ó. Você pode fazer o movimento com as duas mãos, ó, e segurando. Isso vai dar sua criatividade. Você que vai criativo com seu esposo e vai fazer uma massagem. No testículo. No testículo. No testículo. Ele também pode pegar e massagear o clitóris com o colar. A mulher também, ele pode estar deitado e ela fazer uma massagem, colocar o Nas óleo costas. e passar o colar ali para poder trazer uma sensação diferente. Então vai dar criatividade do casal, de tornar o momento do Só uma sexo coisa, ó, vocês estão vendo que saindo isso da aqui, ação. ó, isso aqui é pro casal fazer junto. Não tem nada pra fazer sozinho. Exatamente, nada pra Né? fazer sozinho. E outra coisa, que estimula os dois. Um fazendo o outro, e a brincadeira. Toda a questão da sexualidade que é importantíssima para dentro do relacionamento. Exato, né? Então é importante a gente entender que dentro desses cosméticos eróticos, eles são importantes para aproximar. O que aproxima? O que vai trazer uma Conexão uma melhor. conexão, um diálogo, um sorriso? Porque as pessoas acham que ir para o sexo é só deitar, a gente fica sério, sussurra e chega e pronto. Não, Não. e o que é pior, Nara, e o que é pior, às vezes acha que não pode ter nada disso com a esposa, com o marido dentro de casa.
E aí o marido vai buscar isso fora com outra mulher, porque a esposa tá fechada para balanço, ela não faz nada a não ser abrir a perna e ficar lá parada esperando, entendeu? Ó, isso aqui é estimulante demais para a mente da mulher. Cadê a canetinha? Porque ela vai criar, tem a caneta também. Caneta? A caneta, Pra escrever no gente, negócio, pra escrever. Segura aqui, Guto, segura aqui. Não, aí é demais, Aí é demais, bota Olha esse só, negócio pra lá. a canetinha é só uma caneta mesmo, gente. Ó, a caneta tem uma pontinha, ó, que você vai passar e aí vai lambendo, vai escrevendo e vai excitando. Aí tem Então, tem os sabores. Tem sabores, tem morango, caramelo, chocolate. Gente, olha tenho isso. lá em casa. Tem esse? Amor, por que você ainda não usou? Isso é interessante a gente dizer que é algo que é tanto para o homem, tanto para a mulher usar. E que isso não deve ser uma responsabilidade só da mulher. Perfeito. Isso é muito importante a gente saber disso. Porque, às vezes, nós mulheres, a gente vai lá, tem a curiosidade e tal. E o homem também pode fazer essas surpresinhas para a mulher. Na realidade, conforme a proprietária, né, que a gente tem uma parceria da Pacotinho de Amor, 90% são as mulheres que procuram. O homem acha que isso é uma responsabilidade da mulher e em busca desses produtos para apimentar. Não, é o homem também. Isso aqui o homem pode escrever na perna para lamber a coxa da esposa, passar o bumbum ali nas nádegas, nas costas, no pescoço, para ele excitá-la. Já que a mulher ela demora um pouco mais para excitação, isso pode ser um movimento que o homem pode estar fazendo para excitar a sua parceira. Exatamente. Então essa criatividade, ela não vem só da mulher. A gente precisa desconstruir isso, que o homem também pode entrar em contato, ele também pode ir atrás dos produtos, ele também pode presentear a sua esposa, fazendo com que ela se sinta desejada. Olha, hoje eu te desejo, eu quero usar isso com você. Aí tem as velhinhas, a velhinha você vai esquentar, é um óleo também, ó, você vai abrir, olha só. Ela tem um cheirinho gostoso, você deixa ali, acende pra fazer, ela derrete e você vai jogar não fica ali, quente. ó. Não fica quente, não queima. Ai, essa é uma preocupação. Não queima. Não esquenta. É um óleo que tem aqui. Ele só vai derreter. Aí você joga nas costas. Vai fazer massagem. Continua lá fazendo aquela penumbrazinha. E ainda dá o cheirinho. Dá o cheirinho e você faz a massagem. Ai, você não vai pegar uma vela dessa. Dá pra você brincar e se divertir durante um tempão. Não é só aqueles... Você não precisa. Tempo ali de você tudo. não aí já deu 2 horas de amor só nessas coisas. Tá vendo? E é importante o casal entender que a relação sexual ela não tem tempo. Às vezes a gente assiste as pessoas falando de sexo e fala assim, durou 10 minutos, durou 15 minutos. Quanto tempo é o ideal? Quanto tempo é o ideal? Não usou nada, né? Tem que ser um momento especial. Agora, Guto, você falou uma coisa muito importante e eu queria ressaltar aqui. Sobre essa questão de eu não faço com meu marido, eu não faço com a minha esposa, mas no dia que eu pego um amante na internet, na rede social, aí eu vou botar para fora tudo aquilo que eu poderia fazer com o meu cônjuge. Então, abre um pouquinho a sua mente, abre um pouquinho a sua cabeça para você entender que isso é um dom que Deus deu para o casamento e que pode ser aproveitado da melhor maneira possível. E isso fora do casamento é uma maldição. É uma maldição. Mas isso dentro do casamento é uma bênção. Deus criou o homem e a mulher e abençoou e disse, vão lá e procriem, né? Tem gente até que diz assim, Nara, a gente tem que orar antes do ato sexual. Você não precisa orar antes do ato sexual. Você já foi abençoado. Já é uma bênção de Deus. Seu casamento foi abençoado no altar. Todas as relações sexuais que você vai ter já estão abençoadas por Deus. Porque Ele quer que você faça isso. Ele deixou isso exatamente para a gente poder fazer. É verdade. Só um instante, eu vou só fazer uma ligação. É para pedir para a mãe ficar com o Pedro Augusto hoje. Mãe, a senhora fica com ele hoje, ele vai dormir com a senhora na sua casa hoje. É o date, né? Pra você ter esse hoje vai ter o date, mamãe. Eu já peguei 28 tipos de óleo aqui. Ainda tem um negócio de um cordão, colar, mamãe. E uma caneta. Até caneta ela vai escrever hoje. Escreveu, não leu, o pau comeu. Vai ser bom hoje, mãe. E no Instagram ainda, lá no Arrume-se Comigo, eu falo um pouquinho da experiência que eu tive num chá da Nara. Foi incrível. E que tem várias ideias que a gente pode fazer, tem a da balinha, né? Isso, tem várias. Deixa tudo por interrogação aí. Tem várias dicas. Então, assim, é usar a criatividade, é você sair desse lugar do pecaminoso, do proibido e entender que você casou para se divertir. O sexo é uma diversão. Quando Deus criou, às vezes eu fico imaginando, né? Assim, Deus criando, para que na hora que ele foi criar Eva, ele pensou nisso? Minha filha, eu vou botar aqui 10 mil, não, mas você tem mais do que os homens.
Por que que ele pensou nisso? Ele queria que a gente se divertisse, ele queria, o problema não está no sexo, mas na forma como o pecado deturpou o sexo. E isso contaminou a nossa mente, misturou o certo com o errado. E hoje as pessoas não sabem definir. Então a falta de informação leva à ignorância. Então muitas pessoas vivem ainda dessa ignorância sem aproveitar. É interessante que algumas pessoas falam e dizem assim, porque vai falar de sexo. Nós temos que falar, nós somos casados, é para fazer isso mesmo. Se a gente não falar, a curiosidade vai sempre permear a nossa mente, eu vou viver frustrado e eu não vou conseguir viver intensamente essa relação. E a informação dessa bênção aqui que a gente está compartilhando de maneira muito leve aqui, ela tem que ser dada para o solteiro, para ele saber a importância disso dentro do casamento. Exato. Sim. Entende? Eu acho interessante, esse tabu é tão forte ainda, Nara, que a última vez que a gente pregou agora dentro de igrejas, eu e a Lohane, foi na Semana dos Namorados, a gente levou uma palavra que são os dois principais pilares para você continuar andando, caminhando. Eu falo para as pessoas que é como se fosse as duas pernas, você tem duas pernas, à direita e à esquerda, então você precisa de duas coisas para sobreviver no seu casamento, sexo e oração. Rapaz, quando eu falava essa palavra dentro da igreja, sexo, e ao mesmo tempo falava oração, parece que dava um choque, você via no semblante da... É sério que ele está falando isso dentro da igreja? Você precisa transar, você precisa fazer sexo com a sua esposa. A pessoa dentro da igreja, tipo assim, parece que é uma coisa imunda, absurda. Não pode falar essa palavra dentro da igreja, E quando entendeu? eu falo assim, sempre quando eu vou fazer as palestras que eu falo, você precisa tocar o corpo da sua esposa, lamber, beijar, chupar. As pessoas, meu Deus, como é que essa mulher está dizendo isso? Isso aqui, como se fosse um absurdo para um casal. Você vê o tanto que a mente está distorcida. Tu quer ver uma coisa simples? A mente está presa. Uma coisa simples, beijo de língua. Se a gente falar de beijo de língua para casal, parece que é uma... A gente fala assim, vamos, agora os casais podem beijar de língua, se beijo de língua bastante, porque é um estímulo muito bom para... O pessoal fica tudo assim, né, com medo e tal. E não faz, faz. É um beijo assim, é um envergonhado, né? Então, olha como os valores... Eles estão invertidos, né? Os jovens estão aí com os seus soltos fazendo tudo no momento errado e os casais que eram para estar fazendo estão presos aos conceitos. Quem era para estar preso está solto, quem era para estar solto está preso. E aí nós estamos vivendo... E se soltam da maneira errada, porque vem as traições, né? Vem o adultério, nós estamos vem a vivendo promiscuidade. um momento disfuncional, porque os jovens estão se casando e os casamentos estão indo ladeira abaixo pela falta do conhecimento e da forma certa de fazer dentro do casamento. É verdade. Muito bom, gente. Que bate-papo esclarecedor. Olha, hoje incrível. Foi o dom e talento que Deus deu para esses dois. Obrigada. Ela já tá lambendo. Calma, deixa eu chegar em casa. É bom. Muito bom, gente. Muito obrigada por explicar, sabe? Eu acho que é um assunto que a gente deve debater sempre, porque existe essa dúvida, existem tabus, crenças precisam ser ressignificadas, né? Precisam ser realmente mudadas para que a gente tenha um casamento saudável em todas as áreas. Essa especificamente também, né? É verdade. E como mudou o nosso relacionamento depois também de vocês. É muito importante para os casais que estão nos assistindo entender, houve algum incômodo, teve alguma coisa que a gente falou aqui que ficou desconfortável? Então preste atenção e vá trabalhar isso em você. Porque se ficou desconfortável, é algo que você precisa ajustar para poder viver bem. Muito bom, Nara. Muito bom mesmo. Gente, deixa eu aproveitar só para encerrar aqui e agradecer a De Noite, que está com a gente também, mais um patrocinador nosso incrível, tem pijamas maravilhosos, e claro, a Grand Royal Beach Club, o lugar mais incrível da galáxia para você fazer o seu casamento. Você que está solteiro, que está pensando em casar, que está noivo, sem dúvida é o melhor espaço na praia que você pode casar da galáxia. Grand Royal Beach Club aqui na Praia do Futuro, Fortaleza, Ceará. E a vocês o nosso muito obrigado. Eu não tenho palavras para expressar a emoção de tê-los aqui mais uma vez. Vamos trazer de novo, vamos de novo. Vamos trazer de novo. Deixa o Instagram de vocês, caso as pessoas tenham dúvidas, queiram acompanhar, eles sempre estão postando conteúdo. É verdade. E hoje é dia de caixinha. Hoje é dia de caixinha aberta. Toda terça-feira eu abro caixinha, o consultório online, para que as pessoas possam fazer perguntas e a gente... Terça. É porque o podcast vai ao ar na quinta. Você deve estar vendo esse podcast talvez numa quinta-feira, mas é toda terça a caixinha, tá? Isso, toda terça às 18 horas. Eu atendo no Pode formato fazer qualquer online. pergunta. Qualquer pergunta. Eita, eu vou lá terça-feira, me aguarde. Não existe limite, a gente responde todas. Tem limite é cartão de crédito de pobre. Exatamente. Aqui tem limite, Tem limite, né? Sem limite aqui. E lembrando que eu faço atendimento online, eu atendo todo o Brasil, todo mundo, na realidade, né? A gente atende em Atendimento qualquer internacional lugar. também, né? A gente atende.
E o meu Instagram é @naralimapc, né? Você pode entrar lá e conferir. Tenho certeza que você vai encontrar muita informação legal, com muito humor. E o Muito conteúdo bom. espiritual, PR_Newton Lima. É underline É demais. underline demais, é underline com força. Gente, vale a pena seguir esses dois lindos, tá? A gente segue já há muito tempo e a gente tem aprendido muito, tem sido muito edificado com o conteúdo deles, de verdade, né, amor? Verdade. Sem mais no momento. Mamãe já vai ficar com o Pedro Augusto. Gente, muitíssimo obrigado. Deixa eu dar um cheiro em vocês, porque foi maravilhoso. Foi ótimo, gente. Amamos. Obrigada, Como viu? sempre, foi incrível. Demais, bom Gente, demais, bom acho que demais. obrigada.